O Por Cima da Zebra está de volta e hoje vamos fazer um balanço de como foi o Grande Prêmio do São Paulo, o nosso Grande Prêmio do Brasil, para o torcedor. Estamos com os representantes da placa do 100, da P7 e da Pisa Fundo, junto com os meus amigos, o Jacaré e o Rafa. Boa tarde, boa noite e bom dia para todos, como diz o Rafa. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Jacaré, Ávalos, Fabião, Edson, prazer estar novamente aí com vocês. E vamos falar um pouquinho quais foram as percepções e as experiências de cada um aí no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Primeiramente aí, obrigado aí de quem estiver assistindo. Curte, compartilha, manda foto lá aquela lá que não posso falar. Deixa o like e manda pro amigo, pro inimigo, deixa um like lá, entendeu? E aí, obrigado aí a presença de vocês de novo aí das torcidas aí que são um espetáculo à parte aí toda vez. E mais uma vez aí, obrigado no nosso último bate-papo, que foi muito legal, hein, cara? Foi muito legal. Recomendo aí, todos o bate-papo lá com o professor Milani Ábalos. Legal. Eu que agradeço, né? Muito feliz pela participação, por ter conseguido proporcionar, né, aquele momento, ele ter se oferecido, né, conversar com a gente. Foi um bate-papo muito legal, muito descontraído, acho que muito verdadeiro, né? Acho que ali mostrou a essência do que é um torcedor, do que é uma pessoa. Ele não frequenta, mas o automobilismo está na vida dele e ele pôde compartilhar com a gente um pouco da história dele com o trabalho com Celinha, com os estúdios Disney, enfim, né? Acho que foi muito legal. Desculpa, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Mas obrigado aí mais uma vez. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde para todo mundo. Lincoln, Rafa, Rávalos, meu nosso querido Jacaré que está aqui, né? O Fábio também. E vamos comentar bastante coisa que nós passamos, das reivindicações que nós fizemos, principalmente a parte do ingresso, que foi um caos total aí para todo mundo. Fala, Fabião, boa noite. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Mais uma vez juntos aqui para a gente resenhar um pouquinho e fazer um balanço geral do que foi a corrida em si, né? O final de semana da corrida, o pós-corrida, a parte de ingresso, como o Edson acabou de citar. E desculpa, eu estou no meu escritório móvel, porque não deu tempo de chegar em casa. A agenda foi apertada um pouquinho, então parei no meio do caminho aqui para a gente poder trocar essa ideia. Bom, vamos iniciar hoje falando um pouco da entrada, dos arredores ali de Interlagos. A gente achou que melhorou a entrada, o fluxo de torcedores. A gente evoluiu muito em relação ao ano passado. Muitas melhorias. A parte de comunicação externa ainda pecou bastante. Ainda tem muito que melhorar. A gente atribui, claro, as iniciativas que a gente tomou durante o ano, de procurar os órgãos competentes e pontuar e levar a nossa experiência como torcida e fazer uma série de pleitos. Então, muito do que aconteceu lá, a gente atendeu a nossa expectativa, melhoria de acesso, um número muito maior de catracas, as arquibancadas mais bem estruturadas. Aí tem as partes negativas, os preços. Não sei que tem algum ruído aí. Bom, enfim, o preço de tudo para consumo interno completamente fora da casinha. Então, mas assim, o balanço geral ele é positivo e tem melhorias que a gente vai continuar pontuando, vai continuar acionando os canais que a gente encontrou durante esse ano para poder continuar propondo melhorias. Bom, uma coisa que eu chamo a atenção é na sexta-feira eu estava com ingresso físico e só apenas com o código de barra. Não só eu, outras pessoas também que estavam com ingresso físico sofreram nas catracas, porque nem todas faziam a leitura do código de barra. A maioria era apenas pelo QR Code. Aí ali na correria a gente teve que procurar a catraca que liberava o código de barra. Acho que é uma evolução que a organização precisa se atentar, né? Exatamente. Eu acho que eu dei sorte nisso aí, porque acontece assim, eu fui na primeira e estava certo, eu estava com o ingresso físico,
Eu tinha levado o ingresso também no celular, mas eu sempre levo as duas opções, porque vai que na hora não funciona, né? Que o celular dá um pau, tá? Então eu já levo as duas opções. A gente tá calejado, né? Então Então eu já levo as duas precisa opções. se cobrir. E a minha eu tava com papel, cheguei, papo, entrou na hora. Então, para mim, isso foi muito bom. Eu achei que a quantidade dos carros estava legal pra gente, a estava boa. Eu acho que só fizeram ali uma mistura do G com fanzone, ficou meio controverso ali o que estava. Não dava para entender, né? Principalmente na sexta, que a gente não sabia como que era lá dentro ainda. Estava bem confuso essa parte. E Até depois, a finalização, ô, Jacaré, se me permite, até a finalização estava invertida na sexta-feira da Fanzone com Pô, o G. mas eu entendo assim, se todo mundo vai ter acesso ao fanzone, devia deixar todo mundo entrar ali, sem distinção, e ali dentro que ia falar para a pessoa do fanzone, amigão, você vai por ali, você não pode ir para lá, você que é do G pode, você que é da outra arquibancada, você pode ir. Que você, por exemplo, Lincoln, que estava lá na Porto, você tinha acesso à fanzone, né? No sábado e no domingo eu fui pela Porto, tinha acesso à Fanzone. Fui na Fanzone no sábado e no domingo. Inclusive para mim, né, eu acho que aquela fanzone é uma coisa bem legal, assim, tem um monte de coisa diferente, aquela praça de alimentações e tal. Eu acho que é um evento bem legal para quem não curte tanto um autódromo, né? Vai mais para um evento diferenciado, para um show, ou para tentar ficar mais perto dos pilotos e tal. Para quem gosta de automobilismo, eu não recomendo o fanzone, né? Mas para quem quer um show numa festa, é muito bom, hein? Vale muito a pena. Sente a vibe, né? Principalmente aqueles. A gente viu muitos jovens, né? As pessoas que querem ter aquele primeiro contato com o automobilismo e aquela coisa ainda não está tão maduro ou não curte tanto o automobilismo para ir para uma arquibancada, ou talvez não tenha conseguido ingresso. Eu acho que né? Desculpa a redundância, mas é uma porta de entrada para o automobilismo ali, né? Para a Fórmula 1, entrar no fanzone, viver aquele movimento ali, aquela vibe, porque é muito legal, ver os pilotos, Sim. tudo ali, né? Remete à Fórmula 1, a velocidade, tem as exposições, né? Então é bem legal. Quanto à fila, eu também levantei essa questão. Eu acho que deveria ter uma fila única ali, porque já que vai ter uma fila para o fanzone, você concorda comigo que o volume de pessoas é bem menor? Então, pô, eu sou o G, eu vou passar por lá e vou acessar o G, então eu vou pegar a fila do fanzone, que é menor. Então, assim, é meio que, eu acho que ali confunde um pouco, por mais que tenha a catraca específica do fanzone, ou criou-se um funil e a pessoa entra no fanzone sem ter acesso à entrada do G ali dentro. Mas é uma coisa mais complicada. Eu acho que o jeito mais fácil, e você lembrou bem, Jacaré, talvez criar uma fila única e todo mundo entra e vai para o acesso do G. Uma coisa que eu queria, assim, levantar é que foi muito legal a segurança. Desde sexta-feira, a segurança nos ouviu, né, Edson? A gente lá que estava na porta, lá, o Figueiredo aí. Nós, acho que todos nós aqui, nós estávamos lá, exceto o Lincoln que estava na porta. Na sexta-feira eu estive lá. Na sexta eu Então, estive lá. verdade. Isso A segurança nos ouviu, né? E entendeu, e a gente meio que trabalhou todo mundo em equipe ali, foi muito legal, né? Ele pediu para a gente organizar o pessoal, a gente conseguiu conter o pessoal, organizar, porque é difícil segurar muita gente ali, viu? E a catraca estreita, né? A escada estreita, poderia ter dado algum acidente mais grave ali, mais sério. E molhado ainda, aquela escada metálica ali, para você escorregar é facinho, né? Ábalos, uma coisa que você falou muito, muito boa, porque assim, às vezes as pessoas têm alguns preconceitos aí com segurança, com, né, a pessoa ali aquele agente de segurança que vai ter no evento, em algum lugar, cara, todos muito educados, tratando muito bem, a gente que é muito brincalhão, que fica tirando sarro, cara, o pessoal tratou a gente com muito respeito, não vi nenhum dando pito em ninguém, foi assim, muito legal. E também, assim, né? A arquibancada hoje de Fórmula 1 está muito humana, né? A gente mudou muito, né? As nossas brincadeiras, então a gente também contribui para a segurança, né? Porque, assim, você pega lá nos primórdios, é, tem um pouco disso também. Mas eu acho que a gente também está mais domesticado, né, Fabião? Porque antigamente a gente era mais animalzão, né, cara? Daí a gente tá uns velhos
domesticado. Então, Tratado, né? a gente está cansado de ser bagunceiro. Então, a bagunça não acabou, a gente continua sendo bagunceiro, mas a gente está mais comedido em algumas coisas, então a gente contribui também com a segurança. Mas, assim, a qualidade da segurança foi muito boa. Eu achei que o pessoal foi receptivo, tratando muito bem, brincando, dando risada, participando. Às vezes ele via alguém meio exaltado, falava, pô, amigão, para aí. Mas, assim, com uma educação extrema. Acho que foi, assim, difícil você ir num evento que tenha pessoas tão bem preparadas pela segurança, né? Eu invadi a pista na hora que eu estava saindo. Eu fui passar por um lugar que não podia, o cara me chamou, falou, amigão, não pode, cara, aqui. Falei, cara, tava ali, me ajuda aí. Ele acabou abriu uma brecha, vem por aqui e tal, com a turminha comigo, assim, entrou todo mundo, sabe? E aqui, mas com uma educação singular, sabe? Né? Uma coisa assim, muito interessante isso, porque a gente às vezes não é acostumado, né, que o segurança, ele coloca o crachá de segurança, ele acha que é a autoridade máxima, que ele pode esculhambar. Ali eu não percebi isso, não. Eu percebi que foi a parte de segurança, achei muito legal. Você estava falando da escada, né, que é estreita. Aquela primeira que vai sair ali realmente era um pouco estreita, mas tinha um monte, né? Mas era estreita, mas tinha um corrimão bem firme, tava segura, né? A gente que é engenheiro, né, a gente consegue perceber isso. Então, ela estava bem segura. Só que assim, depois da catraca, tava aquele tablado de madeira que era escorregadio. Então, era um pouco perigoso, estava molhado e tal. E depois de sair ali na fanzone, lá embaixo tinha outra escada que também tinha um tablado de madeira. Isso aí é perigoso. E às vezes pega um cara meio desavisado ou com um tênis que não E tem. todos avisavam, né? Não paravam de falar. Cuidado, tá escorregando. Cuidado, avisando que estava escorregadinho. Não corre, gente, não corre. E a gente no pinote, né? A gente no pinote. Mas E grama molhada também é um terreno mais sensível, né? Porque o cara pisa na grama, tá molhado ali, pisa no barro, depois pisa no tablado de madeira, se torna um pouco perigoso essa parte. Mas, assim, no geral, eu achei a segurança muito boa, achei que tava bem legal. E o primeiro acesso à escada, apesar de apertado, como o Rafa falou, de metal e tal, mas ali tava bom, que tinham dois corrimãos, né? Do lado ali, tá? Os degraus de altura boa e tal. Mas o depois da catraca tinha esse perigo aí, realmente tinha. Bom, Edson, e a sua percepção? Então, gente, eu particularmente já estava conversando com ele, esqueci o nome do japonês que era o chefe da segurança, a gente estava conversando com ele, né, e ele falando assim, não, porque tem que cruzar a fila. E nós chamamos ele várias vezes para dizer, cara, não dá para cruzar a fila, se cruzar a fila aqui vai ter alguém pisando em cima do outro, vai dar ruim esse negócio. E aí ele falou assim, ó, deixa com a gente aqui que a gente arruma aqui, a gente se organiza e literalmente o pessoal escutou a gente, né? A gente lá na fila conseguimos arrumar a fila para entrar de tal maneira, assim como o Fábio falou, a sinalização fora estava muito errada. A gente formou a fila de acordo com a sinalização que eles nos deixaram, tanto é que no domingo eles inverteram a placa de sinalização. Eu também não adiantava nada, porque também a gente se organizou para isso, né? E com relação à entrada, estava eu e meu filho. Eu estava com PDF, meu filho estava com ingresso físico. E é o que vocês relataram, né? O QR Code. Mas aqui não lê QR Code. Aí eu falei assim, cara, desculpa, cara. Isso a catraca tem que funcionar. Aí meu filho teve que sair dali para a catraca da esquerda, aliás, da direita, porque eram as únicas que estavam lendo, né? Na sexta-feira ele estava comigo ali, na entrada. Nós somos juntos. E aí eu até reclamei com o pessoal, falei assim, cara, você me desculpa, você tem que arrumar esse tipo de situação. Eu havia comentado com ele também no sábado, para eles fazerem um pré-teste novamente nas catracas, para evitar esse tipo de tumulto, né? Mas assim, como vocês falaram, eles são muito educados. E literalmente funcionou, né? Então, para sábado e domingo, nós conversamos com o pessoal da Fanzone, nós invertemos a fila, literalmente, né, Álvaros? Invertemos a fila para dar exatamente acesso, fizemos uma contenção ali fora, né, para que as pessoas fossem direto ali. Em outras palavras, quem organizou lá fora foi a gente, né? Literalmente, O Edson, se organizou lá fora. mas por isso chama torcida organizada, para organizar, né? Pois é. E literais.
E detalhe importante, né, que vocês até citaram com relação a tanto a subida como a descida nas escadas de madeira. Aquilo ali para escorregar, não importa o tênis que você tiver, tá molhado aquele negócio, é sabão aquele negócio, né? E eu desci aquilo lá segurando ali o corrimão, com medo danado de descer e vep lá para parar lá embaixo. Você tava de slick, pô. Eu tava com pneu de chuva. Cara, não dava, cara, não dava. Aí eu, Ali nem de azul funciona, viu? Eu tava de azul, entrei babando, fazendo uma curva ali, fi. Quando eu viro, eu tava lá embaixo, já tava lá na arquibancada, separando lugar para nós. Eu desci fazendo drift. Eu tava a mais de 20 segundos na frente, era eu e o Verstappen, cara. Eu tava lá na frente, na curva, tava igual o tema. Teve momentos que eu vi que rolar era mais rápido, eu comecei a rolar. Tava só a bandeirinha do Brasil na frente, né? eu vi. Sim, no mais, assim, o acesso foi muito legal, tinha muito acesso pra gente, muita catraca. O que faltou, literalmente, foi a sinalização. Eu acho que é um outro ponto que me chamou muita atenção, que deu briga lá na sexta-feira para o pessoal do PCD, né, que tinha que se acertar ali para poder entrar. Isso virou uma confusão. Virou uma confusão danada, desculpa. Virou uma confusão danada. Mas eu falei pro pessoal, cara, vocês têm que arrumar esse tipo de situação. No sábado vai ser pior e no domingo pior ainda. Por isso que depois da sexta-feira, o negócio começou a funcionar muito bem, obrigado. Acho que tem o Rafa que comentou, né, que as cadeiras estão mais justinhas. Não podemos esquecer que é setor econômico, tá? Não é classe É boa econômica, exatamente. Você sentar dois gordinhos um do lado do outro, e eu sei porque eu sou gordinho, você sofre. Ali eu patei os dias de lado, viu? Eu tava os dias de lado ali, porque... Mas é escolher um amiguinho mais magrinho pra ficar do lado. A da Porto era um pouco maior, um pouco mais confortável. Ali tem que sentar, tem que intercalar. Sentar um gordinho e um magrinho, um gordinho e um magrinho, um gordinho e um magrinho. Sentar um gordinho. Uma coisa aconteceu comigo ali, a cadeira da frente, ela tinha uma quina. Cara, bati a canela ali, eu cortei a canela, velho. Cortei a canela na cadeira da frente, cara. Tudo bem que eu sou espaventado, corro, pego, pulo, levanto, vai. Mas, pô, cortei o pé ali, cortei a canela ali. Na cadeira da Agora, frente. uma coisa é destacar, né, gente? Ficou muito organizado. Não, aí as arquibancadas, mesmo essa questão dela ser um pouco mais justinha, mas ficaram boas essas. Ficaram boas, de uma forma geral, ficaram boas. Eu achei Não cai mais coisa lá para baixo, né? Cai, balança um pouco menos. Eu senti que balançou menos. As cadeirinhas evitaram, evitaram a bagunça, Eu só tenho. se apertavam, né? Eu era a química de ter, né? Nós perteamos, né? Todos juntos lá na quadratura que nós tivemos, acho que foi muito bem atendido, porque dessa maneira ela conseguiu, vamos dizer assim, atingir a lotação ali né? E ponto. As vias de acesso às escadas, os corredores, você não via ninguém. O próprio pessoal não parava ali porque sabia que ele estava errado. A segurança em cima, tinha o segurança. Aquela questão, até o Figueiredo aí, o Fábio levantou no começo, que é uma coisa que a gente não tinha nem se atentado, né? A divisão da parte, vamos dizer, inferior e superior da arquibancada, eu acho que aquilo funcionou muito bem. E, aliás, é um lugar muito legal. A gente deu uma olhada lá por baixo, mesmo sendo baixo, ainda tem uma visão bem legal. Sentar ali não é ruim, bem legal, acho que vale a pena, né? Bacana. Isso, eu achei esse ano o ano mais seguro da Fórmula 1. A entrada mais tranquila, mais segura. Eu acho que, assim, olha, foi espetacular, assim, sabe? Os fãs ali, né? Os torcedores, eu acho que foi legal, como o Edson falou, o Fábio também, todo mundo aí, todo mundo se comportando, todo mundo se organizando, entendendo que teria que se organizar para entrar com segurança, porque afinal era uma portaria nova, né? Nós estávamos acostumados lá no gelo, lá embaixo, né? Aquela coisa, aquele tumulto, abrir o portão, parecia que ia acabar o mundo, né? Aquela coisa, o pessoal invadia do outro lado.
Então, assim, foi bem legal. Para a gente era uma novidade, a gente estava muito preocupado. O Edson estava indo lá dia assim, o outro também lá né, junto com o Carcaça, estava indo lá no muro para ver como que era a escada, o que a gente ia fazer, se aquele ia descer, se ia subir, enfim, foi muito bacana. E como eu falei com o Rafa antes aí, eu estava conversando com ele, um pouquinho antes da live, impressionante como todo mundo se comportou ali. Nós passamos a madrugada. É a história do elefante que não mexe, está preso num graveto e não se mexe porque ele acha que o graveto vai segurar ele, né? Tinha uma fita zebrada na escada. E nós passamos a madrugada ali e ninguém invadiu a escada, né? Foi um negócio muito bacana, muito, sabe, assim, civilizado, essa é a palavra, muito bacana. Eu queria comentar os banheiros, que continuam bons, né? Mas eu fiquei com a sensação esse ano que tinha menos banheiros e mais opções de alimentação. Não sei se Isso alguém teve a mesma sensação. Também percebi isso, Hoje Fábio. eu tô mais velho e tô mais Não, cansado e aí ficou mais longe o banheiro. não, a questão do banheiro também achei que diminuiu, porque lá no final da arquibancada, onde a gente costuma ficar, na divisão até ali com a Porto, geralmente tinha um banheiro lá. Não tinha banheiro pro lado do G. Não havia banheiro pro lado do G. Então, uma coisa que eu percebi, assim, eu desci para ir ao banheiro, o banheiro estava empantufado, tinha fila e tal. Cara, eu andei um pouco mais pro meio, tinha um banheiro que tinha ninguém. Aí eu usei o banheiro de boa. Mas realmente, acho que tinha menos banheiros. Pode ter ser que ele fosse maior, não percebi isso. Mas Eu achei que o layout estava maior. E estava com mais pontos para você usar, mais victórios, né? Eu dentro achei do que ele estava com mais pontos, mas menos banheiros, como o Figueiredo falou. E falando Mais banheiro, recentes, né? sim. Mas a qualidade boa, né? A qualidade muito boa. E falando em banheiro também, eu acho que um ponto a se elogiar foi os pontos de hidratação que a Sabesp acabou colocando lá. Isso foi legal. Você só ia, água potável, enchia seu copo. É um lugar descoberto, que tá sol, né? Então as pessoas têm que se hidratar mesmo. Isso foi legal. Isso foi bacana. Inclusive, a pessoa andando, né? Andando com uma aguinha geladinha, dando pra gente de Sim. graça. Legal. E tinha que E- comprar também, né? E Qualquer. liberaram, né, a entrada de garrafinha, né? Isso foi fantástico. Liberar a garrafinha vazia para você Copo poder. Stanley, né? Então, né? Minha filha que falou, pai, pode levar uma garrafinha de água, só que a gente toma na fila e entra com ela vazia e enche lá dentro. E eles deixaram, né? Nos anos anteriores, você tem que jogar fora, não podia entrar com nada. Exatamente, não podia. E o que acontece é assim, vai dando menos incidentes, eu acho que eles vão afrouxando e deixando a gente fazer. Porque assim, o cara joga um mardito num copo Stanley lá lá na pista. Puta. É o cara, proíbe essa porcaria. O cara joga. Não vai acontecendo. Você lembra, antigamente tinha polícia militar lá dentro, já faz mais de ano que não tem, porque não tem incidente. Então os caras vão deixando mais de boa. Falar, não tem incidente, não é um problema. Agora, muito disso é por causa da torcida, a própria torcida organizada, que vai, não faz, não deixa. Se a gente vê alguém jogando uma coisa na pista, você senta a mão na cara do cara, você é louco, feio, pode parar que você chama segurança, né? O cara não vai deixar o cara fazer isso aí. Então, até isso é interessante, assim, é um lugar selecional, né? É um lugar diferente. Então, algumas coisas eles estão liberando, acho que é por causa disso. Eu tenho essa impressão, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a questão da invasão da pista. Porque eu saí da Porto, passei pelo G e fui procurando. Eles colocavam lá no telão, procure o local apropriado. Atravessei o G inteiro, olhei a arquibancada, perguntei pro pessoal, ninguém sabia onde havia entrada. Eu vi um pessoal pulando ali e tal, arrumaram um lugarzinho ali para pular, mas não era o local ideal. Aí depois uma outra pessoa, só para complementar, um outro segurança, não, você tem que sair, dar a volta. Pô, mas eu vou sair do autódromo para entrar, como que eu vou entrar por outra entrada? Isso é só não ia conseguir, óbvio. Conseguiu chegar lá nos boxes, o pessoal já estava, os caminhões já indo embora com os equipamentos, né? Não tinha nem vassourinha mais, né? Aí eu acabei indo embora, eu acabei não invadindo a pista. Mas eu achei que eles podem melhorar isso daí, colocar um ponto de acesso ali por baixo do G. Teve um ano que teve, até nós entramos por lá, né, Ávalo?
entrava pelo meio da reta ali. Acho que é uma Abriram um portão. para a organização. Eu já entro lá há alguns anos, acho que faz uns 3 ou 4 anos que eles estão liberando para a gente entrar. Aquela primeira vez, né, Edson, foi bem complicado, lembra? Que a gente ficou perto do Oeste do Senna segurando e tal. Ficou eu e você até, a gente ficou segurando, travando o pessoal não entrar antes da hora. E acabou que umas pessoas vazaram da gente e entraram com tudo. Ainda estava passando o carro ainda, que é um perigo, porque mesmo o carro em baixa velocidade, aquele carro está 150 por hora, devagar deles, né? E daí até tem uma menina, não sei se você lembra, que entrou escorregando, caiu no meio do pneu. Tava eu e você, a gente tava do lado na hora ali, segurando o pessoal. Não sei que ano foi isso, acho que faz uns 3 ou 4 anos. 3 anos atrás. Uns 3 anos atrás. E aquele ali é perigoso. Como dessa vez foi pra gente do G? Porque não liberou pra gente, podia liberar ali por trás do S ali, daria para fazer isso. Acabou, eu entrei, mas entrei por um jeito mais inusitado lá. Mas Alicatinho, né? Não, não sei do X-Alicate, não. Eu sou meio ninja, né, cara? Fui por cima, tal, pulei, mas não é legal, né, cara? Eu acho assim, a gente tá aí numa coisa saudável e educada. Tem que pular o muro, pular uma grade. Já que eles pedem para procurar o local, que tem o local. E que tem então, eu acho assim, tudo bem que a nossa arquibancada é mais barata, né? Os outros anos, todo mundo já estava entrando, deixou a gente entrar por último. Segura. Você vê a galera entrando e para daí liberar a gente. Pô, sacanagem. E sendo... Em 2022 tinha um portão embaixo da arquibancada. Até que portão que eu comentei em Móveis. Esse portão por baixo da arquibancada era espetacular. Tinha duas entradas para você invadir. Tinha aquela lá do fundo, né? E foi comentado agora. E tinha outra lá da G, né? Tinha duas. Aí eu acredito que o Perpó também devia ter uma sinalização legal, já explicando, ó, a invasão da pista vai ser aqui, enfim. Para as pessoas não ficarem perdidas, né? Senão dá vendo de novo. Né? Não, e simplesmente foi um acidente, né? Porque, pô, acho que um dos principais é uma diversão, é uma coisa legal, mas o que a gente mais quer ali é que todo mundo volte inteiro para casa, né? Que se divirta, fique bem cansado, porque faz parte do show, né? Ficar detonadão depois, mas não com machucados, né? O cara começa a tentar pular a grade, descer, passar por baixo de arame farpado, você é louco? E passa, faz um rosinho legal. O evento foi super bacana, e aí no finalzinho pode ter alguma coisa de errado. Sim. Não, exato. Até no dia eu vi o pessoal pulando lá, eu falei, eu não vou pular aí. Segunda-feira eu tenho que trabalhar, tenho que estar inteiro, então vamos para casa. Posso voltar? Rapidinho. Ainda vou falando do lado externo, para escoar todo esse público de Interlagos, ainda continua caótico. Esses caras não descobriram o meio ainda. Porque na hora de ir embora, é uma tragédia, né? Assim, tanto é que a gente fica lá 2, 3 horas até. O trem. Não tem mais como. Não, porque se você terminou a corrida, você vai embora. Para chegar na marginal, você vai demorar mais de 2 horas. Então, ainda não encontraram o melhor caminho para fazer esse escoamento na hora de ir embora. E estou falando do nosso setor ali, a partir do G, onde a gente fica. Lá na frente, não sei, no A, no B, eu não sei como é que funciona, se está funcionando bem. Mas onde a gente fica, ainda está difícil. Mas deve travar também a via Interlagos ali, deve parar tudo também. No domingo, né? Eu estava numa casa de perto, ali no apartamento de um amigo, mas eu fui a pé até no sábado, eu bati a pezão. Então, uma pernada boa. E no domingo eu fui de carro, bem cedinho, parei o carro ali perto até. Mas na hora que eu fui embora, no domingo, eu primeiro dei um tempo ali, eu fui lá, invadi a pista, tudo sossegado, sem pressa nenhuma, porque ia ter muita fila mesmo. Depois eu dei uma passada no fanzone lá, ainda encontrei com o Carcaça, encontrei uma rapaziada ali, ficamos batendo um papo ali depois. Acho que me encontrou dormindo com o Cezinha. Eu acho que eu estava dormindo com Que romântico, né? E daí, não vamos citar essas coisas que às vezes as esposas ficam sabendo daí. Acaba dando O que acontece lá, fica lá, né? Acontece em Interlagos, seguinte, O que acontece em Interlagos, fica em Interlagos. E a gente também não é homofóbico, né? Você sabe disso. Não, o importante é ser feliz. O importante é ser feliz, exatamente.
Então, mas Só aí achei romântico. é bem romântico. Eu fiquei meio chateado porque eu estava ali à disposição para deitar com os dois. Mas estavam Ficou tão. chateado porque você esperava uma mensagem no dia seguinte, né? Foi e aí, Jaca, vem também. Né? Mas, então, daí eu saí dali, peguei o carro, cara. Falei, pô, tô vamos me ferrar, cara. Cara, eu só passar embaixo do tronco, virei à esquerda, cara, eu fui pelo GPS. Cara, foi muito bom, cara. Foi muito rápido, cara. Eu moro a 200 quilômetros dali. Cara, acho que foi 2 horas e pouquinho mesmo ainda. Chegou assim, ué, você tá aqui? Foi rápido pra caramba. Eu falei, meu, foi muito rápido. Que horas você saiu de lá, cara? Cara, não sei que hora que era aquilo, cara, mas eu fiquei mais 1 hora e meia lá, talvez. Entendeu? O transporte. Falou, se a gente esperar ali e tal, ficar com os amigos ali, né? Parar lá no Alê, no Lepaquete, dar um tempinho e tal, o trânsito dá uma melhorada e você consegue sair. Mas o transporte público, antes só para concluir, antes do pandemia, se não me engano, funcionava muito bem, porque eu sempre fui de carro. E eu conseguia sair de lá muito rápido, porque a CET montava corredores com os faróis. Não sei se vocês lembram, os faróis embandeirados e só o pessoal, polícia, CET, pedindo para todo mundo passar direto. Então, não fica no sistema ali de semáforos, ele não ficava normal, ficava embandeirado e o pessoal escoando. Isso funcionava muito bem e eles deixaram de fazer isso. Falando de transporte público, já que a gente está falando de escoamento, eu senti que tinha muito mais trem esse ano do que os anos anteriores. Os trens estavam com intervalos menores, mas o problema ali não são os trens, o problema é a estação. A estação é pequena, a estação não comporta aquele volume de gente. Então você demora para entrar na estação. Mas aí é uma questão de estrutura de estação mesmo. Os trens em si, eles estavam vindo em tempos menores e estava mais tranquilo. Mas estava difícil você acessar a estação. E aí você ficava numa fila gigantesca, menos se você quisesse, terminou o evento, já sair de cara, né? Mas tirando no isso, sábado, foi tranquilo. no sábado a gente ficou ali no Labaquete um tempo, até escoar. Aí depois a gente pegou o trem e foi embora tranquilo. Mas também tem que aguardar, né? Tem que ir aos pouquinhos. Essa questão do trem aí, eu acho que eles podem até melhorar. Não sei se consegue aumentar o número de trens durante. O número de trens eu senti que estava maior que o do Tava ano melhor. passado. O problema era entrar na estação, né? Que é uma estação pequena, né? Não foi dimensionada para uma corrida de Fórmula 1. Ela foi dimensionada para atender a região ali, que no dia a dia deve suprir a necessidade, né? No domingo foi bem fácil o horário que eu peguei o trem ali. Eu consegui sair tranquilo. Até porque tava o pessoal entrando na pista, tal. Como eu não consegui entrar, na hora que eu cheguei na estação, tava sossegado. Não tive problema algum para sair. Bom, então agora vamos passar para o problema dos ingressos, né? A questão dos ingressos que misteriosamente acabam em 2 minutos após o início das vendas. Tivemos a primeira venda da Porto Bank. Isso para 2026 já, né? A gente falou de 2026. 2025. Depois o Amex em seguida. E na última segunda-feira o público geral, que também, cara, absurdo. Na primeira venda da Porto eu não consegui, só consegui na da Amex. E na venda geral, ninguém conseguiu mais pegar ingresso, né? Pouca gente conseguiu. Eu não consegui nos 3 também, nos 3 nada. O mais incrível é assim, a rapidez que esgota. E eu tava com os ingressos no carrinho, quer dizer, teórica, o Rafa também comentou isso. Tá no carrinho, você entende que já tá reservado. Aquilo lá já saiu vamos dizer assim, Do estoque. do normal do estoque. Uhum. Já tá reservado, é uma reserva, né? Porque tem um cronômetro ali que você tem um tempo para concluir a tua compra. Então, normalmente você colocou dentro do carrinho, ele está vendo você. Se você não concluir a compra dentro do cronômetro e zerar, beleza, o ingresso volta, teoricamente, para o estoque e alguém pode pegar. Era isso que eu ia falar. O número do cartão, ele já te dá uma mensagem de erro e ali acabou. Né? É muito esquisito. Lembrando que é assim, né, gente? O que eu acho mais. Conclui, Ávalos, por favor. Então, lembrando que é assim, né? Acabou o G,
O G é o mais barato. Pô, a gente tá falando de ingresso de R$ 1.000, tá? É o mais barato. O segundo é o A. É o preço de um salário mínimo, R$ 1.500. E a gente tá falando de um ingresso lá do Paddock, lá do Ódio Club, que custa R$ 20.000. E todos esgotarem em 3 minutos, menos do que isso. Gente, isso aí, assim, é uma palhaçada, não tem como falar que isso é uma coisa certa, não tem transparência para mostrar qual é a cota que vai para o torcedor, qual é a cota que vai para a agência de turismo, enfim, vocês sabem disso, não tem qual é a cota que disponibilizam para Porto, que disponibilizam para Amex, para geral. Então, assim, fora na Europa, por exemplo, Spa, Silverstone, acabou ali a corrida, enquanto uns estão invadindo, outros já estão lá na barraquinha comprando. A VEC é assim, nós estivemos lá, né? Lincoln, o Rafa. Você compra o programa seguinte dentro do autódromo. Você compra dentro do autódromo. E antigamente, aí os veteranos lembram, acho que todos nós que somos veteranos, nós recebíamos e-mail, porque a gente já comprava todo ano, mas recebíamos um e-mail, olha, pré-venda, você já é um cliente assíduo, você vai querer ou vai esperar uma geral? E a gente comprava. E, sabe, é um absurdo isso, porque esse ingresso some, aparece ingresso em todos os países. Nós temos amigos aí postando que em sites na Europa, sites nos Estados Unidos tem. Agora, estou com um amigo lá em Las Vegas. Se você entrar agora no site de Las Vegas, você tem ingresso. Você entrar agora aqui online, aqui na nossa live, olha, eu quero ver se tem ingresso lá. Então, duas coisas. Até mesmo até mesmo os ingressos que colocam para vender no Fórmula1.com, site oficial da Fórmula 1, aqui de Interlagos, esgotaram. O uso do G, o A, ainda tem, salvo engano, acho que ainda tinha alguns setores mais caros. Mas lá, mesmo assim, lá em euros e num valor exorbitante, né? Um valor muito mais alto do que Pelo menos o dobro do que o ingresso nominal aqui. Até uma coisa, gente. O setor G, né? Aqui, acho que cabe um comentário. O setor G cabe aproximadamente 18 mil pessoas, né? Com essas mudanças, deve ter subido aí por umas 20 mil pessoas. Também não justifica, né, acabar em minutos, né? Lembramos que a Porto e a Mex, cada um tem um lote de 1.000 ingressos, cada um, né? Se eu não estiver enganado, né? Mas sumir 18 mil ingressos assim do nada, eu vou fazer até um comentário. Eu me loguei às 10h30 nesse público geral. Na primeira leva não consegui, na segunda não consegui. Aí no público geral, tô lá. Não, quero um pouquinho só. Já me loguei, deixei bonitinho, caí, voltei. Meu irmão entrou às 11h30, escute só. Quando abriu, ele comprou. E eu fiquei na fila. E eu falei assim, pode sair que eu já comprei o ingresso, né? Eu falei assim, poxa, não, vou ficar aqui. Vou ver se eu consigo comprar. Quando foi 12h04, não tinha mais nenhum ingresso. Gente, exatamente isso. A gente não sabe qual que é a lógica, a ordem de fila. Esse aqui é o site da Fórmula1.com, o internacional. Ainda tem alguns setores, mas os setores mais caros. O restante também. Sold out. Então, só para você saber, dados oficiais hoje, o setor G é 29 mil pessoas. Aí, ó. Já aumentou, então. Dali já. É exatamente isso. É muito obscuro. Você não sabe, você entra numa fila que você não sabe qual que é a lógica para colocar, para ordenar essa fila, quem está na frente, quem está atrás. Né? O que eu acho. Você entra, a partir do momento que você entra no site, você coloca os ingressos no seu carrinho, você não sabe se eles estão garantidos até você concluir a tua compra, que aconteceu comigo também, ingressos dentro do carrinho, na hora de digitar os dados do cartão, eu digitei os dados do cartão, ele não concluiu, cancelou a compra, né? Então a compra aparece lá no histórico de compras da Event como cancelada. Tá aí, ó, site da Eventinho, o ingresso de R$20 mil também, tudo esgotado. O que eu acho mais incrível, assim, né? É você imaginar que o ingresso de R$990, né, R$1.000,
para um brasileiro, num contexto geral, é um valor relativamente alto, né? Se você pegar os valores dos outros, né, dos outros setores, depois você vai lá, 1.500, 2.100, 2.800, 3.500, 4.600, 5.000, né? Quer dizer, 5.000, se a gente for pensar bem, no Brasil, é uma coisa assim, para a gente, surreal, né? Você fala assim, quantos amigos seus conseguem comprar um ingresso de 5.000? Né? Quantos Você amigos fala, ganham 5 mil reais por mês? então, você imaginar assim, o 990 é caro, mas o cara divide algumas vezes no cartão, tal, ele consegue pagar, não fica aquele negócio absurdo. Várias vezes eu comprei para pagar em 10 vezes o ingresso. Então, não é um negócio, é caro, mas não é absurdo. Quando a gente fala que são 3 dias de evento, tem um monte de coisa e tal, você vê que não é um negócio absurdo os 990. Mas A gente acaba tendo o nosso presente anual, vamos dizer assim, né? então, mas o que eu estou falando assim, o de 990 acabar rápido, você fala, pô, é um evento mundial, uma coisa super diferente, e com o valor de 990, apesar de ser caro, uma pessoa comum consegue comprar, eu consigo, você consegue, todos nós conseguimos. Apesar de ser uma coisa cara que você consegue dividir. Uma coisa São 3 dias de evento também, né? então, mas quando o cara fala assim, não, em E um uma minuto, vez por ano só. Sim. quando o cara fala assim, em 1 minuto esgotou também o de 5.000, você fala, caramba, o de 5.000, se o cara dividir em 10 vezes, vai dar quanto? 500 de lavar bordoada por mês, entendeu? Pô, já ficou bem pesadinho, né, cara? O negócio é diferente do cara pagar 100 por mês, né? Daí você fala, pô, mas esgotou também o de 20.000. Você fala, caramba, o de 20 conto, cara? O de 20 conto é para cara VIP, né, cara? Aquele cara que fala assim, semana que vem eu compro, mês que vem eu compro. O de 20.000 sempre ficou lá. E você entrava, quando fosse, você comprava ele. Agora esgotou. Isso soa estranho. Não vamos dizer que é errado. Agora, uma coisa interessante, aconteceu comigo. Teve um ano que eu não consegui comprar um ingresso. Eu estava super frustrado. Manda para um, manda para outro. Mandei para todo quanto é grupo que a gente tem de Fórmula 1. Eu não conseguia. Daí uma amiga minha que mora na Inglaterra falou, você está marcando aqui, passou o link lá de um site em inglês. Igual o Inventinho assim, só que em inglês. Passou, entrei, comprei. Uns 20% mais caro que o nosso. Mas eu comprei, a gente meio viciado, né? Você acaba indo. Mas o ingresso lá tinha, né? Se tinha, né? Nesse site, tudo não tinha para vir. É só a gente traçar um paralelo, você me veio traçar um paralelo com o Super Bowl americano, que é a final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos, que é o evento mais assistido pelo povo americano, os caras adoram, e um ingresso de 20 mil reais na Fórmula 1 dá o quê? 4 mil dólares, né? 4 mil dólares é um ingresso de Super Bowl. Ingresso de Super Bowl você paga a partir de 2 mil dólares a 4 mil dólares. Para um americano, que é o evento do ano para eles, sobra ainda ingresso. Eles lotam, mas assim, perto da data do jogo, você ainda consegue esses ingressos de 2 mil dólares, de 4 mil dólares. E na Fórmula 1 simplesmente desaparece. Onde é o comentário a fazer, gente? Isso ocorreu o ano passado. Eu encontrei um cambista, né? E aí ele chegou e me ofereceu o ingresso. Eu falei assim, quantos ingressos você tem? Eu falei assim, quanto que você quer? Aí ele chegou, literalmente ele falou para mim, eu tenho mais de 100 ingressos na mão. Se você quiser, eu contigo isso para você. Eu lembro disso. Outro prova. Né? Como que esse cara conseguiu tudo isso? Gente, eu não posso dar detalhes aqui, porque tem coisas aqui que a gente não pode soltar, né? Mas enfim. Mas ele abriu para mim o como eles conseguem esses ingressos, né? Eu até avisei o pessoal da Band na época, né? Falei assim, cara, você tem que correr atrás. Aconteceu isso. Eu acredito que eles não fizeram nenhuma reportagem sobre, e também eles estavam deixando também a Fórmula 1. Mas o cara contou para mim, detalhe por detalhe, como que ele consegue ingresso. Né? Desculpa, mas eu não posso falar aqui, né? Porque fica pesado. Os caras têm esquema, é óbvio que os caras têm esquema, gente. O cara tem esquema. E o esquema é maluco, né, gente? O esquema é maluco. E não é somente Fórmula 1, é todos, né? Segundo ele disse, né? São todos os eventos eles conseguem. Todos os eventos eles conseguem. Agora, cá entre nós, a gente não consegue pegar um, ou o cara consegue pegar 100,
pasmem, né? Olha os números que vocês acabaram de falar aí a respeito do Super Bowl e aquela coisa toda. Não dá pra. A gente não pode ficar quieto, né, com relação a tudo isso. Pô, quero aproveitar o gancho do comentário do Edson aí sobre cambista, que a gente cresceu aprendendo que cambista é ilegal. A gente não pode acontecer. E os cambistas flutuam pelo autódromo à vontade. Tem ingresso eu compro, quer comprar ingresso eu tenho. E vários. Tem uma quantidade enorme de cambistas. E andando e assim, Nunca vi tranquilamente, nenhum sendo abordado. sem ser incomodado por ninguém. Os E cambistas aí, ficam na beirada da catraca, né? O Paulo? Isso aí, do que exatamente. tem que ali falar assim, ó, se o ingresso passar, se cantar, você me faz o Pix agora, porque eu tô com o seu marido aqui comigo, do lado de fora. Eu estou com a tua esposa aqui do lado de fora, sabe? E ali cheio de cambista. Quer dizer, aí não tem policiamento, aí não tem um poder público né, que vai lá e proíbe isso. É muito estranho isso, né? E nós, torcida, a gente proíbe, a gente não. A gente fala, né? Entre os grupos, até entre os amigos, a gente fala assim: ó, a pessoa que quer vender ingresso aqui não é lugar de cambista, nós não compactuamos com essa posição, entendeu? Com esse hábito aí. Então a gente não incentiva ninguém a comprar de cambista. É importante a gente deixar colocado aqui que essa situação, ela que é grave, né, no nosso entendimento, desde que essa empresa Inventim chegou, ela se tornou uma empresa comercializadora, que eu só não sei se foi 2021 ou 2022. De lá para cá é a mesma situação todo ano. E o ano passado, o Paula Pinto, que é o piloto argentino, ele assumiu uma cadeira na equipe dele no final do ano, 2 ou 3 corridas antes de chegar no Brasil. E aí teve aquele monte de argentinos. E a gente conversava com os argentinos e eles falavam com o campo na agência semana passada. Então, uma semana antes da corrida tinha ingresso disponível na Argentina, né? E esse ingresso É inexplicável. É inexplicável. Incomoda bastante a gente saber o que está acontecendo e sem saber como está acontecendo. Então, acho que fica aqui o nosso protesto para que as autoridades, o Ministério Público, tome frente e faça, eventualmente, o Ministério Público, uma ação civil pública, faça uma investigação para verificar essa questão dos ingressos. Acho que isso aí é de suma importância. Nós, em nome das torcidas, a gente está fazendo um relatório. A gente tem na nossa faz parte do nosso grupo um rapaz que ele é assessor parlamentar, né? E tem o trânsito para poder construir esse documento e vai para a Secretaria de Turismo, vai para a Câmara dos Vereadores. Então, a gente vai divulgar esse relatório falando de tudo que aconteceu de bom, que a gente fez um resumo legal aqui, mas apontando o que ainda incomoda bastante. Então, isso vai chegar para autoridades importantes que vão ter conhecimento e vão estar para um tempo. E a gente vai assinar pelas torcidas. Bom, então chegamos. Acho que o nosso bate-papo foi muito salutar, foi bacana. Trouxemos o que houve de evolução para nossos torcedores lá em Interlagos, também o que precisa de melhoria e o principal, que é a questão dos ingressos. Agora eu gostaria de deixar a todos para fazer as considerações finais. Eu queria aproveitar e só, em nome de todos aí, acho que a gente está muito alinhado, né? A gente costura muito aí nos nossos encontros e nos bastidores. Deixar nosso apelo, né, em nome das torcidas, que evitem comprar de cambista, evitem procurar pessoas e pagar pessoas que pedem um valor acima do que ele comprou no ingresso, tá? E principalmente que a gente se ajude, né? Como tem acontecido. Aconteceu isso comigo essa semana, né? Eu não consegui comprar e graças a... Eu costumo falar que não é uma torcida, é uma família. Então, assim, a Irmandade é isso, tá? Então, eu recebo mensagem de irmãos falando, olha, eu tenho ingresso para você, para sua filha, e eu acho que é esse movimento que a gente tem que fortalecer, tá? Então, vamos se ajudar, quem tiver ingresso,
avisa um amigo, avisa o outro, tá? Dê prioridade para aqueles que gostam mesmo de automobilismo, que não vão lá só para parra ou para tirar foto para colocar em rede social, né? Enfim, acho que todo mundo tem direito, mas vamos priorizar aqueles que são amantes do automobilismo, que gostam mesmo de frequentar a Fórmula 1, independente do setor. Esse é meu apelo. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu primeiro quero agradecer a presença de vocês aí. Vocês são sempre um espetáculo, adoro vocês, tanto o Vinco quanto o Rafa, o Edson, o Fábio, o Ávalos. Acho que a nossa amizade cada ano parece que fortalece mais, né? Chamar vocês para participarem em outros podcasts aqui junto com a gente, não tão pesados igual esse, que eu acho que foi bem um bate-papo mais pesadão, né? Eu gosto mais quando é mais brincadeira, a gente falando de coisas mais legais. Fórmula 1, né? Que é o que a gente ama. Fórmula 1, né? Que a gente ama mais. Mas é importante também ter um papo desse tipo que a gente teve hoje, que eu acho que faz parte também para melhorar o evento e melhorar as coisas. Mas, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por ajudar lá na organização daquilo, a organização dentro do autódromo e de humanizar também tudo que acontece lá dentro. É isso que eu queria falar para vocês. E vamos ver se a gente marca um para ser engraçado. A gente contar coisas engraçadas, piadas e bobeiras que a gente fez lá dentro que fazem com que o pessoal goste muito do evento, né? O episódio pode chamar Quinta Série, né? Isso, Vamos, acho que Quinta Série fica espetáculo pro Design. De volta à quinta série. Isso. Ou pode ser os reprovados da Quinta Série, sei lá. Expulsos da quinta série. Mas legal, foi muito bom de novo. Legal. Acho que aproveitando aí que o Jacaré falou, eu também tenho só a agradecer o Ávalos, o Edson, o Fábio, o Lincoln e o Jaca, mas principalmente as organizadas, a turma das organizadas, que realmente ajudam a organizar, ajudam a construir um evento bonito. Não são só bandeiras, né? Não são só torcidas, não é só cerveja, são amigos, são pessoas que realmente fazem acontecer, que estão preocupadas com a organização, com a segurança, com a comodidade de todo mundo, com o acesso. Então, parabéns. Eu acho que se todos os esportes tivessem torcidas organizadas e quisessem melhorar o esporte, eles deveriam copiar o modelo que vocês usam, né? A gente tem outros esportes em que as torcidas organizadas só estão preocupadas em fazer outras coisas, né? E não é o caso aqui. Cada um tem o seu piloto favorito, cada um torce para sua escuderia, para o seu time, para sua equipe, e nem por isso deixamos de ser amigos, né? Porque o que a gente gosta mesmo é de ver os carrinhos correndo na pista. Então o resto é fazer amizade, confraternizar e aproveitar. Obrigado aí a todos, viu? E só agradecendo aí ao convite de vocês. Eu tenho só agradecimento a todos. E em nome, né, da gente, das torcidas, é o que você acabou de falar, né, Rafa? A gente não disputa com ninguém, não tem briga de ninguém. A única coisa que nós queremos é que o esporte seja cada vez mais divulgado e que a gente possa ter um espaço, né, para que a gente possa assistir o evento. E nós somos fã, né, fã do automobilismo, né? E não tem um piloto que não elogia a gente, principalmente a gente lá do setor G, né? Passa pilotos, assim, a gente vê a mãozinha deles levantando a mão e agradecendo o espetáculo que a gente acaba fazendo. E é o que foi dito aqui, né? Não é bandeira, não é a bagunça que a gente faz, mas por trás disso tudo há uma organização, há um respeito, queremos literalmente segurança. Muito do que o autódromo tem hoje foi promovido com nós, torcidas, né? E olha o quanto que nós crescemos com relação a isso. E essa pauta de hoje, assim como o Jacaré colocou, que é chata, é desagradável, mas tem que levantar, mas tem que ser feito, né? Para mostrar exatamente a nossa preocupação e a nossa dor com relação a tudo isso, né? Quer queira, quer não, nós movimentamos muitas pessoas ali no setor G. E não é só no setor G. E outros setores também acabam indo, porque não encontram no G, vai para outros setores, né? Então a gente, né, a gente não quer absolutamente nada. A única coisa que a gente quer é respeito com relação
a poder participar do evento, que é o que a gente mais gosta. Obrigado a todos, gente. Desculpa se eu estendi um pouco os caminhos. É isso daí. Esse ano eu não consegui estar no G todos os dias, mas consegui na sexta-feira, dei um pulo lá, no sábado eu acabei passando por lá. E o ano que vem, certeza, estou no setor G novamente. A gente vai pensar se te aceita de volta, viu? A gente vai analisar o seu score. Eu tenho um pouquinho de crédito lá. Então, agradecendo a todos, deixar um abraço e até a próxima. Um abraço a todos. Tá, joia. Até a próxima. Obrigado. Pessoal. Obrigado para todos. Boa noite. Curte, compartilha, manda pro inimigo aí, pro amigo, que a gente tá precisando de curtição desse nosso canal. Valeu. Muito bom. Abraço. Tchau, gente. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.